Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu tô aqui agora. Eu não sei de onde foi esse Tanará aí, mas parece que foi da Twitch. O áudio tá muito alto, não tá capturando. Tá tudo bem. Deixa eu ver se eu jogar pra cá e ele começa a capturar. Não. Então vamos dar uma mexidinha aqui pra ficar mais agradável. Mais agradável. Mais agradável. Mais baixinho. Mais baixinho. Pronto, acho que agora ficou legal. Pronto, acho que agora ficou legal. Tá falando que tá instável, mas eu não sei o que significa. Pronto. Eu acho que aqui dá para fazer o início e a gente começar a ler um pouco sobre acho que aqui ficou legal. Tá no meu desktop. E vamos lá. A gente vai estudar hoje sobre um pouco de leitura e produção de texto acadêmico. Não é nada profissional, é só para eu ter algum conteúdo para deixar salvo aqui. Deixa eu ver se minha caneta está funcionando. Pelo visto não, eu vou ter que girar aqui no page down ou no mouse mesmo. Então a gente terminou aqui sobre os gêneros lírico, épico e trágico, onde o lírico é subjetivo, mesmo quando se trata da realidade objetiva. O épico é um gênero narrativo, isto é, há um narrador que conta um fato. A palavra épico provém do grego epos, cujo significado é palavra. Épico é aquilo que é narrado por meio de palavras. Como se trata do gênero narrativo, o épico apresenta personagens, ação, tempo, espaço e narrador. O gênero dramático está ligado à representação, enquanto no épico há um narrador que conta os fatos. No dramático, as ações são representadas. Consiste não na narrativa das ações por um narrador, como é no gênero épico, mas na representação das ações por personagens que as vivem. Vendo? Por personagens que as vivem. Isso aqui ficou horrível, vamos apagar. Eu não peguei a borracha. Ah, eu consigo arrastar aqui, ó. Ótimo. Eu vou pegar o marcador de texto que pelo menos fica mais bonitinho. Ó. Mas parece que tá funcionando com desenhar. É sim. Então vai ser ele mesmo. Apagar isso. Só funciona com desenhar. Senão eu tenho que vir aqui no canto e ficar girando. Não. Vai ser desenho. Oh Deus. A gente corta isso aqui e volta do início. Não sei. Tudo difícil demais comigo. Eu tô acostumado.
Vamos lá. No entanto, as teorias de Aristóteles são restritas ao discurso literário e, com isso, deixam um espaço em relação às outras realizações sociocomunicativas. Por outro lado, a perspectiva do filósofo Bakhtin, talvez, que torna os gêneros como elementos pertencentes às atividades humanas e acredita que, por meio deles, a nossa comunicação é possível. Os gêneros, portanto, são classes apresentadas na materialidade dos textos, decorrentes do uso da língua, de modo a tornar efetiva e concreta a nossa comunicação em diferentes espaços, sobretudo no campo acadêmico. Ou seja, os gêneros são classes apresentadas na materialidade dos textos, decorrentes do uso da língua, de modo a tornar efetiva e concreta a nossa comunicação em diferentes espaços, sobretudo no campo acadêmico, em que as produções textuais são de grande relevância para a difusão do conhecimento científico. Com isso, é importante ressaltar que ao produzirmos um texto, escolhemos um gênero. Ao produzir o texto, a gente escolhe um gênero, certo? Que varia de acordo com o nosso propósito comunicativo. Qual é o nosso propósito comunicativo? Falar sobre alguma coisa, escolhemos um gênero para falar sobre aquilo. E apresenta padronização na estrutura e na organização. O que é estrutura e organização textual? Por meio de algumas ações discursivas, a estrutura e organização textual consistem em identificações padronizadas, tais como narrar, descrever, argumentar e expor marcações em cada um dos tipos textuais. Ou seja, a estrutura e a organização textual ela é dada por ações discursivas. A estrutura e a organização textual consistem em identificações padronizadas como narrar, descrever e argumentar e expor marcações em cada um dos tipos textuais e descritos a seguir. Esse não ficou fazendo muito sentido não, mas acho que vai fazer sentido em algum momento. O texto narrativo consiste em contar algo que aconteceu em uma sequência situada no tempo dos fatos, ainda que a situação narrada não seja verdadeira. Ou seja, o texto narrativo não precisa ser verdade. A narrativa deverá ser semelhante à verdade, ou seja, precisa ser verossímil e não contrariar a verdade. Então, o texto narrativo não pode ser... Ele pode ser uma mentira, mas não pode ser uma mentira, pelo que eu estou conseguindo compreender aqui, uma mentira tipo super-herói. Encontrei um super-herói. Você não encontrou um super-herói, isso é uma mentira. Não existem super-heróis na vida real. Esse é o meu ponto, posso estar errado. O texto descritivo constitui-se em um retrato de alguém ou algo que não está marcado pelo tempo, como no texto narrativo, pois a descrição é fixa. É descrever algo. Expositivo. Expor. Uma palavra já diz. E assim transmitir saberes. Talvez um texto acadêmico seja um texto expositivo. Nesse tipo de textos, elementos desconhecidos podem ser evidenciados. Não, é um texto de exposição. É como se você contasse algo que não estava sendo falado até algum ponto. Em algum momento, não sei. Argumentativo está presente em todos os textos e é constituído pela construção de premissas verdadeiras. O texto argumentativo precisa ser real, precisa ser verdade. Ele não pode ser falso. A compreensão da existência dos gêneros e tipos textuais implica o desenvolvimento da leitura escrita do sujeito, fornecendo um vocabulário amplo e maior criticidade e busca pelo saber. A compreensão da existência dos gêneros e tipos textuais implica no desenvolvimento da leitura Eu queria que ela ficasse um pouco transparente, aí seria mais interessante pra gente. Vai entender isso, né? E agora eu perdi, foi tudo onde eu tava. Mas tá tudo bem, a gente não tem obrigação de com a realidade aqui, né? Eu não sou professor, só tô querendo estudar. O ato de ler e escrever são fundamentais. Ler e escrever são fundamentais para o desempenho acadêmico. Perdão.
E nesse sentido, os indivíduos que praticam tais atividades conseguem melhor aprender e compreender as informações, de modo a impulsionar maiores possibilidades de conhecimento, seja no meio científico e tecnológico, ou no espaço profissional cotidiano. Assim, ler e escrever é o básico para você se destacar em alguma coisa que você vai fazer na vida. Infelizmente, não podemos romantizar as coisas, né? Existem pessoas que não tiveram oportunidade de aprender, e isso é uma coisa que me entristece bastante, tá? Porque é um prazer incrível quando você consegue compreender um texto de alguma coisa. Eu sinto, pela minha vivência, pessoas que não tiveram a oportunidade de ler, né? Que elas têm uma... Não é tristeza, talvez a palavra certa, mas é uma frustração na vida por depender de outras pessoas. Quando eu vou em locais assim, tipo casa lotérica, né? Que tem muitos idosos que estão indo porque eu tenho um pensamento que casas lotéricas são os locais onde os idosos vão para poder ter atenção que não tem em casa. Porque às vezes eu vou e sempre tem um idoso, uma idosa contando a sua história de vida, sofrida geralmente. E lá você consegue perceber que eles têm uma carência, sabe? Perguntam as coisas, precisam que alguém dê informação sobre o que é que está acontecendo ali com aquela conta, o porquê. E eles não saberem ler entristecem eles, com certeza. Só uma reflexão. Já dizia Scott Fitzgerald, não se escreve por se querer dizer alguma coisa. Escreve-se porque se tem alguma coisa para dizer. Eu tenho que pegar aqui no cantinho para poder subir a página. Vamos lá agora o resumo de todo o texto de produção acadêmica, talvez? Esse capítulo apresenta aspectos relacionados ao exercício da escrita de modo a garantir produções textuais formadas por um conjunto estruturado e fluido de acordo com... Eu odeio essa palavra porque ela para mim tem que ter acento. De acordo com o conteúdo que acompanhe uma estrutura lógica e adequada. Para tanto, estão evidenciados os elementos constitutivos para a construção com base em conhecimentos sólidos que se referem à coerência, coesão e consistência, elaboradas a partir de estratégias argumentativas. Não consigo apagar. Vamos lá. Nesse sentido, são apresentados os artifícios para que os argumentos possam ser organizados no texto e explorados a partir da evidência dos diferentes tipos e gêneros textuais. Tais elementos nos levam a melhor compreensão sobre estrutura, produção e leitura textual de forma crítica no campo científico e profissional. Referências. Vamos girar com o mouse aqui para ficar mais fácil. Referências do texto que a gente citou, né? Leu? A vida acadêmica, o discurso científico e as formas de leitura e produção de textos, resumo e resenha. Então aqui a gente vai falar sobre resumo e resenha, que parece ser a mesma coisa, mas com certeza não são. A construção de textos científicos é parte fundamental do processo de ensino-aprendizado nos espaços acadêmicos. E para a construção de uma produção de qualidade é necessário respeitar as particularidades da comunicação estabelecidas nesse ambiente. A vida acadêmica proporciona diversas experiências para a construção profissional e do pensamento crítico.
Pensamento crítico, isso aqui foca muito. Eles falam muito sobre pensamento crítico no âmbito aqui, sabe? Eu queria que ficasse transparente, não fica. Ah, aprendi. Vamos lá, de novo. A construção de textos científicos é parte fundamental do processo de ensino-aprendizagem nos espaços acadêmicos, e para a construção de uma produção de qualidade é necessário respeitar as particularidades da comunicação estabelecidas nesse ambiente. A vida acadêmica proporciona diversas experiências para a construção profissional e do pensamento crítico, e com isso, seu modo de organização oferece ampliação da visão de mundo. Portanto, para compreender diferentes tipos de textos que circulam na universidade, como o resumo e a resenha destacados nesse capítulo, entendemos suas estruturas e especificidades para o compartilhamento de ideias, informações e investigações científicas, filosóficas e artísticas de forma sistematizada. Diante disso, podemos afirmar que identificar especificidades no universo acadêmico é compreender a linguagem nele produzida. Assim, temos a construção do pensamento e do fazer crítico em produções científicas, as quais nos entregam sentidos nas enunciações e modos de se posicionar frente aos textos. A vida acadêmica. Os movimentos da vida acadêmica também são atravessados pelos processos de globalização e internacionalização. Com isso, temos apontamentos para as necessidades de transformação na matriz curricular dos cursos disponibilizados pelas universidades de maneira que possam atender às demandas da sociedade e, assim, ofertar formação profissional de qualidade. As universidades são espaços de construção de conhecimento, o qual tem sido considerado em nossa sociedade fator de produção vinculado ao mundo do trabalho. Eu acho que esse Alex DX siga nós aqui. É algum bot bem aleatório aí da Twitch, mas tá tudo bem. Vamos lá. Deixa eu trocar o título aqui da live. Pronto. As universidades são espaços de construção do conhecimento, o qual tem sido considerado em nossa sociedade fator de produção vinculado ao mundo de trabalho. Assim, eu acho que depende. Como tudo nessa vida, depende. Faculdade não é solução e nem é o inferno que muita gente pinta por aí, tá? Mas é isso aí. Diante disso, a educação recebe papel de destaque. No entanto, é importante compreender o conhecimento enquanto uma rede de significações em que está incluído não somente o acúmulo de riquezas, o desenvolvimento e progresso social, mas a valorização de culturas de um modo a contemplar uma dimensão ética. Tá? Conhecimento científico. Isso aqui é importante demais.
Nesse contexto, entendemos que as universidades constituem grandes centros produtores de conhecimento, responsáveis por qualificação e capacitação de sujeitos, tanto para a vida como para o mercado de trabalho, tendo em vista a abertura para múltiplos sentidos do mundo, no mundo. Todos os sentidos do mundo. Sem deixar de ver que todo o nosso conhecimento começa com a experiência. Não resta dúvida de que todo o nosso conhecimento começa pela experiência. Efetivamente, que outra coisa poderia despertar e pôr em ação a nossa capacidade de conhecer, senão os objetos que afetam os sentidos, e que, por um lado, originam-se por si mesmos as representações e, por outro, põem em movimento a nossa faculdade intelectual e levam-na a compará-las, ligá-las ou separá-las, transformando a matéria bruta das impressões sensíveis em um conhecimento que se denomina pela experiência. Assim, na ordem do tempo, nenhum conhecimento precede em nós a experiência, e é com esta que todo conhecimento tem seu início. O conhecimento a partir do desenvolvimento da linguagem avançou ao longo da história da humanidade, tendo como objetivo compreender a realidade que nos cerca de modo a estabelecer relações entre o mundo e nossas experiências, as quais estão fundamentadas em nossas vivências, valores, culturas e crenças que passaram por modificações de perspectiva no decorrer dos anos. A busca pela compreensão da realidade pretende estabelecer relação entre seres humanos e o mundo desde tempos primitivos. Olha Platão sendo citado aqui, basicamente. Mito da caverna, essas coisas que a gente sempre viu na escola e nunca deu atenção demais. Basicamente. Tendo passado por diferentes reflexões, ideias e teorias ao longo do tempo. Assim, podemos dizer que o conhecimento científico teve um percurso histórico em sua construção até chegar ao que entendemos hoje. Ou seja, a produção de pesquisas científicas, que consistem na aplicação de métodos investigativos para o desenvolvimento de determinado estudo. Desse modo, este capítulo aborda os caminhos para a produção científica, tendo como foco a apresentação da estrutura da organização dos tipos textuais, resumo e resenha, importantes para o domínio do discurso acadêmico científico. Sim, isso aqui é importante. Da construção do conhecimento, da construção do conhecimento, da produção e da divulgação de saberes. Discurso científico. Vamos lá que faltou 18 páginas, gente. 18 páginas. Antes de compreendermos melhor o gênero resumo e resenha, passaremos pela reflexão da construção do conhecimento no espaço acadêmico, que consiste em processo de investigação fundamentado em aspectos culturais, filosóficos e científicos da sociedade, apresentados de forma sistematizada. Portanto, é importante acompanhar como o trabalho é operacionalizado. Neste caso, a partir da produção de textos, os quais carregam suas especificidades e funcionalidades, de modo a contribuir para a construção do pensamento crítico. Diante disso, como funcionam os discursos científicos? A produção discursiva acadêmica é constituída por uma linguagem técnico-científica, diferente daquela usada na construção literária, jornalística e publicitária, pois é pautada em formalidade, objetividade, clareza e precisão. Não podemos perder de vista que as construções da linguagem acadêmica podem sofrer variações de acordo com as demandas discursivas do objeto a ser investigado, seja pelo uso de termos técnicos ou pelo estilo daquele que escreve, levando o discurso científico a ser constituído como espaço para múltiplas escritas. Nesse contexto, para que tenhamos uma produção acadêmica de qualidade, precisamos construir textos dentro dos padrões da língua
a partir do uso das normas gramaticais, ou seja, textos elaborados em linguagem culta, sem a utilização de gírias e outras expressões coloquiais. Essa parte aqui de expressões coloquiais sempre me pegam porque fica parecendo que expressões coloquiais, na verdade, são expressões rebuscadas do estilo. Mas não, expressões coloquiais é como a gente fala no nosso dia a dia, certo? Quer ver? Vamos procurar aqui. No internet da vida, né? Que a gente tem. Expressão coloquial. São expressões orais que fazem parte da linguagem coloquial, a qual é uma forma de comunicação informal e espontânea, utilizada em situações do dia a dia. A linguagem coloquial é caracterizada por não seguir as regras gramaticais, ser fluida e natural, ser utilizada em situações informais como em conversas entre amigos, no supermercado ou na farmácia, etc., ser marcada por gírias, estrangeirismos, abreviações, criação de palavras e erros de concordância. Nós vai. Não julgo quem fala, porque é muito mais legal do que falar nós vamos. Fica pensando que tá brigando com a pessoa. Nós vai é muito melhor. Utilizar a expressão está errado, mas é muito melhor. Eu sinto muito para você que fala o português correto o tempo todo. Utilizar expressões como tô e se, que vem de estou e você, respectivamente. Utilizar formas reduzidas ou contraídas como você em vez de para você. Você quase nunca usei para você na minha vida. Não, a gente fala, né? Pra você ver. Utilizar palavras como a gente em vez de nós. Esse aqui eu acho meio besteira. A gente é tão mais legal. Agora sim, a gente vai. Esse aqui tá separado, viu? Não parece que tá certo não, pelo amor de Deus. E nós vamos. A gente vai. A gente vai é mais legal, bem mais legal. Eu tenho que configurar minha caneta para parar de passar para outro lado. Sem utilização de... elaborados em linguagem culta. Bem fino. Linguagem culta. Sem utilização de gírias e outras expressões coloquiais. Cadê? E outras expressões coloquiais. Exceto quando necessário para atender às especificidades do objeto de pesquisa e da metodologia adotada. Ou seja, pode usar, mas aí depende do texto que você está falando, né? Eu acho que se você quiser fazer algo do tipo o texto você está escrevendo, aí você está falando sobre o desempenho não, a geração Z milenial e suas diferenças do uso da linguagem no contexto profissional. Talvez você coloque. Os jovens costumam ser mais dinâmicos, os jovens mais jovens costumam ser mais dinâmicos e escreverem mais rápido e utilizam de tais palavras. Além disso, devemos apresentar ideias que busquem uma unidade a partir da organização lógica, tendo como objetivo o foco e o desenvolvimento do texto. Aqui vai. A construção textual deve ser clara. Construção textual deve ser clara, coerente e objetiva. A objetividade é característica básica de todo texto acadêmico científico. Ou seja, todo texto acadêmico científico precisa ser objetivo, sendo elementar para que o discurso não apresente ambiguidades. Não deve apresentar ambiguidades, sem ambiguidades no texto acadêmico científico.
verificada pela escolha das palavras e expressões que impedem uma apresentação concisa de ideias. Diante do exposto, fica evidente que a linguagem é de grande importância para o discurso científico, sendo essa uma forma de ação e processo social. A partir da linguagem, construímos caminhos para reflexões, problematizações e senso crítico no espaço acadêmico, compartilhadas por meio de palestras, conferências, seminários e, sobretudo, de textos em que investigações são compartilhadas. Portanto, a leitura e a escrita acadêmica são imprescindíveis para o desenvolvimento do pensamento científico. Na universidade, Portanto, a leitura e a escrita acadêmica são imprescindíveis para o desenvolvimento do pensamento científico na universidade, sendo as responsáveis pela propagação de observações e conclusões do pesquisador sobre um determinado tema, projeto ou estudo, acompanhadas de análises críticas de forma harmônica entre as seções e parágrafos. Para escrever textos científicos, é necessário respeitar as particularidades da comunicação acadêmica. Assim, é importante identificar os diferentes tipos de texto que circulam na universidade, bem como suas estruturas e especificidades, que variam de acordo com os objetivos. Os textos acadêmicos possuem convenções específicas para sua formalização. Veremos dois deles, resumo e resenha, inseridos em um contexto de produção, estrutura e função específica. O gênero acadêmico resumo. O resumo consiste na parte fundamental da publicação científica, sendo o primeiro contato com o conteúdo do texto após o título. Nele é apresentado um texto sucinto sobre os elementos abordados no texto principal, de modo a relatar fatos essenciais de maneira autônoma e concisa. Talvez se eu fosse falar um dia de a utilização dos jogos no ambiente de trabalho. Qual seria o resumo disso? O texto aborda a gamificação de tarefas para geração de motivação de equipe sem prejudicar a entrega de resultado. Não sei se isso seria muita coisa, mas é um resumo na minha cabeça. O resumo possui classificar. Agora a gente vai aprender o que realmente é um resumo. O resumo possui classificações que variam conforme o seu conteúdo, estilo e extensão. Segundo Salvador, 1978, o resumo acadêmico está dividido em 3 categorias: indicativo, informativo e crítico. Observe a definição de cada uma delas. Resumo indicativo. Apresenta a descrição da formação e todo o propósito do texto e, por isso,
a leitura da produção textual completa é indispensável. Informativo. Apresenta apenas as principais informações do texto. Crítico. Apresenta a síntese do texto principal e a formulação de julgamentos sobre os aspectos apresentados na produção. Apesar de a definição do gênero textual, resumo... Eu não sei ler não, velho. Apesar de a definição do gênero textual resumo ter relações com uma apresentação concisa dos pontos mais relevantes de um texto, é importante ressaltar que o resumo consiste em questões mais amplas que se referem à compreensão de modo global do texto principal. Desse modo, o resumo circunscreve aspectos gerais relacionados à estrutura e ao conteúdo do texto para a identificação da produção discursiva elaborada pela escrita, facilitando o processo de leitura. Além do reconhecimento de que o resumo oferece melhor desenvolvimento da compreensão na leitura, podemos observar como a elaboração desse gênero textual oferece conhecimento das estruturas formais da língua, bem como a organização e planejamento de um texto. O que é necessário afinal para a elaboração do resumo? Para elaborar um resumo é necessário condensar e reformular informações, adicionando os conhecimentos tanto linguísticos como de conteúdos abordados no texto principal. Nesse contexto, segundo Borba, devemos seguir alguns critérios para produzir nossos resumos acadêmicos. Leitura cuidadosa do texto principal, identificação da ideia central e das relações estabelecidas com as formulações secundárias, escolha de exemplos para que haja clareza e compreensão do texto, evitar acréscimo de informações ao texto. Ao acompanhar os critérios, colocamos em ação a linguagem e a estrutura acadêmica exigidas pelo gênero resumo. Além disso, materializamos a compreensão dos conteúdos e procedimentos abordados nos textos para o desenvolvimento de produções textuais de qualidade. O gênero acadêmico resenha. A característica fundamental de uma resenha consiste na apresentação de uma avaliação crítica e determinada de uma produção. Com isso, é importante dizer que, assim como o resumo, a resenha também se constitui gênero textual do campo acadêmico. Para a construção de resenhas, devemos ter em conhecimento sobre o assunto abordado, na obra escolhida, de modo que seja possível estabelecer comparações com outras produções da mesma área ou não. As resenhas são relatos minuciosos das diferentes produções intelectuais e artísticas. Seu papel principal é descrever e avaliar os conteúdos dessas obras, combinando em sua recomendação ou não ao leitor. O gênero resenha desempenha um papel importante na atividade acadêmica, pois colabora para o desenvolvimento da nossa capacidade de síntese, interpretação e crítica, contribui para o avanço da nossa produção discursiva científica. A prática de leitura constitui-se exercício indispensável para a produção de resenhas. Diante desse processo, devemos realizar algumas análises, sendo elas: análise textual compreende o estudo do vocabulário, verificação do referencial teórico e investigação dos fatos apresentados e esquema dos sentidos. Análise temática. Apreende o assunto do texto, as perspectivas pelas quais o autor tratou tal assunto, o foco do problema apresentado e a posição assumida pelo autor no decorrer do texto. Análise interpretativa ou crítica. Apresenta uma posição a respeito das ideias do texto de modo a estabelecer um diálogo entre o autor e o leitor, buscando responder a argumentos representados. Se os argumentos representados são ou não consistentes, o alcance do sentido produzido no texto, a relevância da produção analisada e em quais elementos a conclusão está apoiada, além das análises necessárias durante a atividade de leitura para que a produção teve resenhas em temas de problematização,
como etapa relevante para o processo, a qual engloba questões explícitas e implícitas suscitadas no texto. Ao passar por essas etapas, chegamos à fase de síntese, ou seja, a elaboração do texto, resenha de forma amadurecida intelectualmente. Afinal, o que devemos apresentar em uma resenha? A seleção do que apresentar em uma resenha depende de algumas questões, entre elas, a finalidade do texto, por exemplo, o tipo de leitor que se pretende atingir, sem deixar de abraçar todas as propriedades, a cidade do objeto a ser resenhada, podendo ser uma pintura, um óleo ou um texto, foco principal do nosso estudo.
Ai! Bati minha perna, machuquei. Mas tá de boa, tá tranquilo. Aqui. Eu sei que ninguém vai aparecer nessa aqui não, porque não é interessante, tá ligado? O suficiente. Deixando de estar que não são apenas responsáveis pelo desenvolvimento das pessoas, mas também saber que contribuem para a construção científica, capacidade de síntese em diferentes situações comunicativas. Essa não precisa dizer que oferta um processo de ensino pesado. Perder meu café. Resumo. A partir do entendimento de que os textos acadêmicos servem para partilhar ideias, informações e investigações científicas, filosóficas e artísticas de forma sistematizada, este capítulo apresenta contribuições para a compreensão dos processos que constituem a vida acadêmica e a produção do discurso científico, tendo como foco os gêneros acadêmico-científico, resumo e resenha. Neste capítulo acompanhamos os caminhos para a prática, construção e desenvolvimento dos gêneros destacados, de modo a evidenciar a importância do exercício da leitura e da escrita no desenvolvimento do pensamento científico para as produções de qualidade, seja no campo acadêmico ou profissional. Referências. Aqui. Construção de autoria na produção acadêmica. Ensaio. Nessa disciplina, voltamos para a compreensão das características, organização e estrutura do texto, sobretudo aqueles produzidos no espaço acadêmico. Ao pensar sobre as produções textuais na universidade, nos debruçamos sobre as estratégias de leitura e escrita para a construção de um pensamento crítico reflexivo no decorrer da vida acadêmica. Não sei se tá dando eco do eco do eco do eco ou se é só no computador, tá ligado? Eu espero muito ser só no computador. A música até parou. Bora lá, tomara que esteja tudo certo. Nessa disciplina, voltamos para a compreensão das características, organização e estrutura do texto, sobretudo aqueles produzidos para os acadêmicos. Ao pensar sobre produções textuais na universidade, nos debruçamos sobre as estratégias de leitura e escrita para a construção de um pensamento crítico reflexivo no decorrer da vida acadêmica. Nesse capítulo vamos privilegiar como expor no texto ideias e pontos de vista sobre determinado tema de forma original, a partir da construção de argumentos e evidências sólidas e em conversa com outros autores. Desse modo, será possível compreender os procedimentos indispensáveis para a manutenção de padrões de construção e autoria. O texto científico. No decorrer dessa disciplina, compreendemos que o texto acadêmico é escrito para compartilhar determinada investigação científica. Eu tô lendo péssimo, velho. Filosófica e artística. Portanto, no processo de escrita deve-se manter o rigor, a crítica e uma estrutura textual clara e objetiva. Nesse capítulo temos a perspectiva de acompanhar como o texto científico estabelece ligações e diálogos com assuntos abordados por outros autores, entendendo que para isso é necessário manter uma conversa alinhada e bem fundamentada, seguindo algumas regras de conhecimentos.
Eu tenho que comprar ponta para essa caneta. Real. No decorrer dos anos, a produção acadêmica no Brasil, que possui desenvolvimento inferior e criação de conhecimento No decorrer dos anos, a produção acadêmica no Brasil, que possuía desenvolvimento inferior e criação de conhecimento acadêmico, se comparada a países como a França e Estados Unidos, alcançou significativos avanços no contexto mundial, diante do aumento do número de pesquisas e artigos publicados, ainda que algumas críticas sejam apontadas no que diz respeito à qualidade dessas produções. Tais críticas caminham no sentido de afirmar que o discurso científico produzido no Brasil não possui originalidade, apresentando-se como uma cópia de algumas áreas de produção de conhecimento do território internacional, como os Estados Unidos e Europa. Isso é meio óbvio, né? Se você faz algo aqui no Brasil, você precisa passar por um país ou um continente onde ensino foi melhor, onde ensino foi mais difundido, onde estudar fazia parte do crescimento. E aí você vem para o Brasil e você tem um lugar onde estudar é visto como errado. É porque eu tô falando de pessoas de baixa condição financeira, né? Assim, eu me expressei mal. No Brasil a gente tem uma cultura muito ruim, que é a cultura do isso tá errado se você faz. Estudar é errado. Estudar é perder tempo. Estudar tem. Você não conhece porque você talvez seja um pouco descolado da realidade do Brasil em si, assim. Mas tem. Estudar é perder tempo. Você vai estudar para quê? Tá errado. Vai trabalhar na roça. Se isso aí não dá futuro, que você não vai ter futuro porque você tem que trabalhar na roça. Eu cheguei a ouvir isso. Não dos meus pais, graças a Deus, não deles. Mas de pessoas que não sei o que tinham na cabeça. Que estudar ser errado é absurdo demais. Sabe? Enfim, é isso. Eu vou tentar fazer apontamentos, isso aqui é melhor. A linguagem acadêmica exige precisão, clareza, coesão e coerência, elementos necessários para a qualidade da escrita. No entanto, além desses aspectos, é indispensável para. No entanto, além desses aspectos, é indispensável para a melhor compreensão das investigações científicas a produção de conhecimento que preencha lacunas e apresente reflexões e problematizações no contexto. Obrigado. Nos contextos disponíveis nas áreas do saber. O texto científico deve oferecer resultados originais, texto científico, que possibilitem avanços para o campo acadêmico e a realidade que nos cerca, o que é impossível por meio do trabalho de leitura e produção de textos na universidade. A função de divulgar essas produções textuais é destinada ao autor. Divulgar o seu texto acadêmico é destinado a você que escreve o texto acadêmico, ou seja, você escreve e você divulga, é isso? Que assume posição de enunciação e elabora efeitos no sentido do texto. Diante disso, é possível afirmar que a autoria é construída a partir de um conjunto de critérios, dentre os quais está incluída a responsabilidade sobre o que é compartilhado e, portanto, são eles os autores que fundam o discurso científico. Para produzir um texto autoral de qualidade, não devemos seguir apenas as regras e normas linguísticas,
mas também precisamos apresentar densidade ao estabelecer relações com os elementos do mundo, como cultura, artes, crenças, valores, aspectos históricos, reflexões de diversos autores, entre outros. O gênero acadêmico ensaio. A construção do discurso autoral perpassa a exposição de ideias, pontos de vista. Eu odeio ideias sem acento, sabe? Eu gosto tanto do acento em ideias, me faz parecer que tá certo. E assim parece que eu tô falando ideias, mas é ideias. Do ponto de vista sobre determinado tema, de forma original, com argumentos e evidências sólidas. Elementos fundamentais para a prática científica. Argumentos sólidos. Diante disso, podemos tomar como modo de construção autoral na produção de textos científicos a escrita performativa, presente no gênero ensaio, o qual é híbrido por natureza ao transitar por diversas áreas do conhecimento. Assim, podemos caracterizar o ensaio como um texto em que a liberdade do pensamento é possível, de modo a expor objetividade intelectual a partir de uma abordagem crítica. O ensaio como um gênero textual surgiu no século XVI, com Montaigne e Bacon. Espero que seja Bacon mesmo. Acho legal. Ficou legal. Eu tiro a barra lá de cima. Mas isso não significa que ninguém tenha elaborado antes deles, certo? Não vai saber, a gente tem que saber. Textos com características de ensaio. O ensaio como gênero textual surgiu no século XVI, com Montaigne e Bacon. Mas isso não significa que ninguém tenha elaborado. Antes deles, textos com características de ensaio assim. Esse aqui tá confuso, sou eu que não sei ler. O ensaio como gênero textual surgiu no século XVI, com Montaigne e Bacon. Mas isso não significa que ninguém tenha elaborado antes deles. Textos com características de ensaio. Sei lá, mas pra mim isso aqui tá escrito errado. Eu não consigo ler. Mas isso não significa que ninguém tenha elaborado antes deles textos com características de ensaio. Tá certo, mas parece errado. Assim, para mostrar um exemplo notável, podemos mencionar os escritos de Aristóteles, alguns deles com evidente estrutura de ensaio. Um outro exemplo são os escritos de Plutarco, embora as características dos dois sejam diferentes e, às vezes, opostas, por isso, a história do gênero depende do conceito de ensaio, que pode ser definido de diversos modos. Características do gênero ensaio. A denominação do gênero ensaio é complexa, pois não vai. Então deixa assim. A característica do gênero ensaio. Características do gênero ensaio. A
A definição do gênero ensaio é complexa, pois perpassa a historicidade e, por este motivo, é difícil a elaboração de um conceito que possa objetivá-lo de forma completa. No entanto, é possível apresentar algumas características. O gênero ensaio é considerado híbrido, por ser amplamente cultivado em diversas áreas do conhecimento, como filosofia, ciências, críticas literárias e artísticas. Além disso, apresenta estudos, investigações e reflexões que possuem caráter provisório, ou seja, o ensaio está debruçado na compreensão do processo investigativo do objeto de estudo. Outra característica relevante para o entendimento do que é ensaio consiste na compreensão de que esse gênero tem como proposta uma elaboração mais livre. No entanto, é importante destacar que, ainda assim, segue padrões formais, como a exposição lógica do conteúdo abordado e o rigor na argumentação, sem perder de vista a exposição de subjetividades. No ensaio são possíveis o julgamento e a interpretação, sem necessariamente a apresentação de recursos empíricos, mas é indispensável a exposição das informações com maturidade intelectual. Diante disso, é importante dizer que ainda o ensaio nos oferece a liberdade de estilo, ritmos e expressões, a exigências quanto ao equilíbrio e sutileza desse uso liberal, sendo essas as características que o distinguem dos outros textos acadêmicos, bem como resenha e resumo. O gênero ensaio, portanto, fortalece a autoria dos textos acadêmicos, uma vez que os conceitos são trabalhados Eita, que essa palavra é a primeira vez que eu vejo na vida. Ensaisticamente. Ensaisticamente? Caraca, eu nunca tinha ouvido falar disso. Ou seja, em movimentos de experimentação, questionamentos, reflexões e críticas ao objeto de estudo, que não são apenas descritos e explicados, mas sim postos em exercício de análise crítica argumentativa, em que um conjunto de proposições elabora diálogos e reflexões. Construção da argumentação no texto. Argumentação consiste em o recurso da linguagem utilizado na produção de textos, que apresenta como conjunto de posições cujo objetivo é elaborar diálogos e reflexões, elementos importantes para a construção do gênero acadêmico ensaio. Em um texto, os argumentos apresentados possuem como propósito defender nossas ideias com clareza. Não estou sabendo ler, não. O ponto de partida para desenvolver a argumentação, ao entender a escrita como parte do processo social, é a compreensão de que escrever consiste em um saber sistemático que parte das premissas e conclusões, quando os pontos de vista são defendidos e levados à concordância. Desse modo, para que possamos construir uma argumentação voltada ao convencimento do interlocutor, é necessário que sigamos alguns dos componentes a seguir. É a elaboração de uma proposta em que sua legitimidade seja questionada. Desenvolvimento de um raciocínio que demonstre aceitação e legitimidade. Apresentação de um sujeito-alvo da argumentação, para refutar ou ser favorável ao argumento. A argumentação, portanto, é o resultado textual de uma combinação entre diferentes componentes que exige do sujeito que argumenta construir, de um ponto de vista racional, uma explicação recorrendo às experiências individuais e sociais em um quadro espacial e temporal de uma situação com finalidade persuasiva.
Me distraí pra caramba agora. Agora a taxa de bits tá interessante, excelente. A live agora ficou melhor. A construção argumentativa nos textos torna possível a aproximação de teorias e conceitos, de modo a assumir posicionamento multidisciplinar frente ao discurso científico. Portanto, é possível dizer que a construção de textos no campo acadêmico consiste em uma forma de visualizar a produção do conhecimento na universidade. Essa produção deve estar alinhada às investigações que resultam na leitura e escrita de textos elaborados em conversas com outros autores. Diálogos entre autores. Ética na pesquisa acadêmica envolve alguns questionamentos por parte daquele que pesquisa, seja professor ou aluno. Desse modo, interrogações caminham no sentido de se compreender quais os motivos que nos levam à investigação científica. Para que realizamos tal investigação? Como devemos investigar? As possíveis respostas a tais questionamentos consistem no entendimento de que a pesquisa acadêmica contribui para uma atuação profissional qualificada nas mais diversas áreas do conhecimento, para, assim, sermos conduzidos à leitura crítica do mundo em que vivemos. No entanto, esse é um processo que requer planejamento, conhecimento da linguagem e estrutura adequada, bem como posicionamento ético por parte daquele que pesquisa, que deve fazer parte de todo o processo investigativo. No processo de escrita, o texto científico estabelece ligações e diálogos com assuntos abordados por outros autores, para a consistência das argumentações propostas. Nesse contexto, como reconhecer quem nos ajudou a construir nosso discurso acadêmico? Ao trazer ideias, teorias e conceitos de outros autores para o nosso texto, construímos a sustentação e credibilidade aos nossos argumentos. Desse modo, é importante saber como conversar com outros autores no texto, organizar as ideias e manter padrões de linguagem no contexto de produção, sem que haja distanciamento entre autor e objeto. Assim, é importante ressaltar que a presença de outros autores no texto não consiste em cópias, mas sim em um diálogo por meio do qual são explanadas reflexões próprias, a partir do posicionamento de outras autorias. A redação não é uma transcrição mecânica de ideias prontas, mas uma fase da construção do trabalho, totalmente imbricada com o propósito do desenvolvimento do raciocínio. Desse modo, desenvolvemos um texto em que há ligações entre as contribuições do autor e conhecimentos desenvolvidos por outros pensadores, intelectuais ou produtores de saber. Isso porque parte dos argumentos construídos nas produções acadêmicas depende dos estudos de outros autores. Nesse contexto, é indispensável o uso de algumas regras e conhecimentos nas estratégias de leitura e escrita para a construção de um pensamento crítico reflexivo. Em um texto, essas regras consistem em informações de apresentação de lúcidos. Eita, consistem em formas de apresentação de títulos. É que eu não estou mais lúcido, eu estou com sono. Citações, rodapés e, sobretudo, referências nas produções textuais acadêmicas. Ao tomar conhecimento desses elementos, entendemos o sistema de padronização dos textos científicos. A padronização, está falando muito sobre isso, padronização. Oferece melhor acesso às ideias e informações utilizadas ao longo do texto, de maneira a compartilhar de que modo encontramos o pensamento dos autores citados. Como acontece o emprego dessas normas, a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, essa abençoada, oferece formas de padronizar os trabalhos elaborados nas mais diversas áreas do conhecimento. Assim,
contribuindo para o avanço e a circulação das produções científicas no território brasileiro, bem como eu não sei ler, não é possível que eu esteja lendo errado. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, oferece formas de padronizar os trabalhos elaborados nas mais diversas áreas do conhecimento, assim contribuindo para o avanço e a circulação das produções científicas no território brasileiro, bem como favorece a troca de saberes. Eu realmente não estou sabendo ler. Nesse contexto, ao seguir as normas padrão para um trabalho acadêmico, construímos caminhos mais acessíveis para a apreciação do conteúdo registrado, de modo a evidenciar a organização das produções científicas, simplificando métodos e técnicas e ofertando às celebridades a busca de fontes. Seguir as normas, portanto, consiste em viabilizar a informação dos autores que serviram de embasamento para a produção textual, nos ajudando a desenvolver o assunto em estudo. Assim, justifica-se a importância das citações no texto, realizadas com base no levantamento das referências. As regras oferecem clareza nas informações compartilhadas, bem como identificação e compreensão dos conteúdos e conhecimentos de natureza diversas expostos no decorrer do texto. Além desses elementos, ainda o estabelecimento de normas ao que se refere à estrutura do texto científico são divididas em elementos pré-textuais, antecedem o texto com informações importantes para a identificação do uso e trabalho, textual. O que são elementos pré-textuais? Elementos textuais consistem na parte do trabalho científico em que os conteúdos são elaborados, reúnem o desenvolvimento do texto e estão divididos em três partes fundamentais: introdução, desenvolvimento e conclusão. Elementos pós-textuais complementam a pesquisa com informações adicionais e referências completas de todo o material pesquisado ao longo do texto. Elementos pré-textuais, elementos obrigatórios: capa, folha de rosto, resumo, sumário. Opcionais: dedicatório, agradecimento, epígrafe, lista, ilustração, elementos textuais, introdução, desenvolvimento e conclusão. Pós-textuais: referências, anexos e apêndices. Desse modo, o emprego de regras e normas na produção textual acadêmica é imprescindível para a construção do discurso autoral no campo científico, que só é possível ao retomar referências e conhecimentos de naturezas diversas, sejam elas artísticas, históricas, políticas ou sociais. Consideramos assim as marcas de uma escrita que acontece de forma fluida, tal e qual a proposta do gênero ensaio para a construção do conhecimento qualificado, observando a estrutura, organização de ideias e os padrões de linguagem desse gênero durante o processo de planejamento e produção e autoavaliação. Portanto, o entendimento de que as etapas de produção textual, que inclui planejamento, escrita, autoavaliação crítica e reescrita, são indispensáveis na construção de produções no campo acadêmico, contribuindo para a manutenção do rigor e crítica científica. Resumo. Neste capítulo compreendemos como o texto científico estabelece ligações e diálogos com assuntos abordados por outros autores, entendendo que, para isso, é necessário manter uma conversa alinhada, bem fundamentada, seguindo algumas regras e conhecimentos. Desse modo, as suas ideias e pontos de vista sobre determinado tema são abordados a partir da estrutura e organização do gênero acadêmico ensaio, o qual permite a originalidade do texto a partir da construção de argumentos e evidências sólidas, sendo estes procedimentos indispensáveis para a manutenção de padrões e a construção de autorias em textos acadêmicos de forma qualificada. Muito obrigado a quem ficou por aqui, quem passou por aqui também, e adeus!